Olá, apaixonados por plantas, vamos falar sobre o araçá, o Psidium cattleyanum. É uma planta muito conhecida, um fruto que é muito conhecido por todos, é o nosso araçá, nosso querido araçá, uma planta nativa do Brasil. Tem uma ampla distribuição, ele ocorre em diversos biomas brasileiros, no Cerrado, no bioma Mata Atlântica, na Restinga. Então é uma planta de ampla ocorrência. O gênero dessa planta é o Psidium, é o mesmo gênero da goiaba, que é a Psidium guajava. Uma planta que não é nativa, não é brasileira, só que também de um fruto muito conhecido, inclusive tem familiaridades com esse fruto, e elas são da mesma família, a família Myrtaceae, que é uma família que tem muitas frutas comestíveis que a gente adora, como pitanga, como jabuticaba e várias outras. Então, de uma família muito interessante, muito importante para o nosso consumo alimentar, e essa planta também é muito querida porque ela vem tendo um crescimento e tem um potencial muito grande de comércio, né? Hoje em dia, com os sistemas agroflorestais, ela está sendo muito bem-vinda, porque tem muitas pragas que atacam essa planta. A mosca da fruta tem doenças promovidas por fungo, como a antracnose, entre outras doenças e pragas que atacam essa planta, que muitas vezes inviabilizam uma monocultura. Então ela funciona muito bem para um SAF, né, um sistema agroflorestal misturadas com outras espécies, né, tendo mais biodiversidade, você tem um controle melhor dessas pragas e o araçá tende a funcionar muito bem, assim como para a restauração ecológica. Então uma planta que serve economicamente, que serve como ornamental, como paisagismo e tem um futuro muito promissor aí para os sistemas agroflorestais. Para a identificação dessa planta em campo, uma coisa interessante é observar as próprias características clássicas da família Myrtaceae, que é o tronco liso, que descama em lâminas, só que no caso do araçá ele ainda tem um tom avermelhado do tronco, que outras Myrtaceaes também possuem, mas são poucas, então já é um bom indicativo. Outra coisa que também típica das Myrtaceaes é a folha oposta, simples e oposta, e no caso do araçá, obovoada, né? Tem um formatinho que lembra o ovo, e além de ter uma margem levemente com uma sinuosidade aqui, que também pode ser um indicativo ali. Além, é claro, do próprio fruto do araçá, que facilita muito a identificação. Outra coisa é que tem um cheiro muito aromático, que é característica das Myrtaceaes também, mas aqui também tem um cheirinho próprio do araçá, que você pode perceber nas folhas, na casca e, obviamente, no fruto. O fruto, além de ser delicioso, ele varia a cor da polpa dele. Então, às vezes você abre, a polpa é branca, amarelada ou avermelhada. Ele, quando maduro, ele fica vermelho, então muitas vezes ele é chamado de araçá vermelho, porque existem outras espécies de araçá que essa coloração muda. Para a coleta, para você produzir essa planta, você vai coletar maduro, né, quando o fruto estiver avermelhado. A produção dele não tem muito segredo, não precisa de quebra de dormência, ele vai muito bem, costuma germinar muito bem. Só tem que ter cuidado porque algumas pragas atacam eles. Aqui no nosso viveiro a gente não tem muito problema, porque tem uma ampla diversidade que acaba fazendo um controle natural dessas pragas. Por ser uma planta que se adapta muito bem e cresce muito bem, em alguns países ela vem se tornando um exótico invasor e até uma praga que compromete aí a biodiversidade de outros países, não o Brasil, é claro. Como nos Estados Unidos, por exemplo, na região do Havaí, ela já tomou e dominou muitos setores e é considerada por lá uma praga, apesar de alguns agricultores gostarem, porque ela dá alimento para porcos, então facilita algumas produções, só que em termos ecológicos acaba sendo uma invasão e não prejudicial lá no Havaí, e em outros países isso vem acontecendo também. Então a gente vê o potencial que essa planta tem, ela é uma planta que tem um vigor, então vai funcionar muito bem para restauração, pode funcionar muito bem para vários tipos de produção aqui no Brasil. Outro detalhe importante de comentar é que o fruto dela atrai, obviamente, muita fauna, né? Então, a distribuição dessa espécie é facilitada muito pela fauna, porque é um fruto muito gostoso, muito saboroso e que muitos bichos, né, muitos animais gostam e acabam levando e disseminando essas sementes para diversos locais. Então, por isso também explica a ampla ocorrência dele. E claro, por ser tão saboroso, a gente utiliza ele em diversas receitas, com polpa para suco, com receitas de doces variados, até sorvetes. Então, uma fruta que tem amplo valor aí alimentício para a espécie humana, né?
Para mais informações, acesse o nosso site e os nossos boletins técnicos. Um abraço e até a próxima planta.